Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo responderei uma pergunta muito repetida ultimamente aqui no canal. Na invasão russa da Ucrânia, o que acontece com os corpos dos soldados mortos? A RP Trader é a maior empresa de terceirização de prospecção B2B do Brasil. Se o seu negócio tem orçamentos apertados e equipes pequenas, a RP Trader é a solução que você procurava. Deixe nas mãos da RP Trader a prospecção de novos clientes e se concentre naquilo que a sua empresa sabe fazer de melhor. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, foi apenas muito recentemente que os exércitos passaram a dispensar uma grande atenção aos corpos dos soldados mortos em batalha. Até meados do século XIX, quando soldados morriam no campo de batalha, os exércitos limitavam-se a enterrá-los em valas comuns. E, frequentemente, quem ficava com essa tarefa era a população local onde a batalha tinha se realizado, já que temiam a propagação de doenças através dos corpos em decomposição. Como naquela época não havia ainda as famosas dog tags, aquelas placas de identificação individual, era difícil, quase impossível, identificar com precisão cada soldado tombado. O primeiro esforço para se identificar soldados mortos em combate surgiu na Guerra Franco-Prussiana, entre 1870 e 1871, com os prussianos inaugurando o hábito de cada soldado andar com uma placa para identificação individual inequívoca. Graças a isso, quando um soldado prussiano tombava em batalha, bastava retirar-lhe a placa para que pudesse ser devidamente contabilizado como baixa letal. A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, foi o primeiro conflito onde houve um esforço realmente grande para não apenas identificar os corpos, mas também para tratá-los com alguma dignidade. Com os exércitos empregando unidades especiais dedicadas ao transporte, identificação e ao enterro de soldados mortos. Como naquela época não havia refrigeração na linha da frente, os corpos costumavam ser enterrados em cemitérios provisórios muito próximos do local da batalha. Uma prática que também foi adotada na Segunda Guerra Mundial, com as forças aliadas e do Eixo estabelecendo mais de 2.000 cemitérios provisórios na Europa, Norte da África e Ásia. Esses cemitérios eram assinalados em mapas e os jazigos eram identificados o melhor possível com a identificação do soldado, com os exércitos fazendo isso não apenas para os seus próprios soldados, como também para os soldados do lado adversário. Após o fim da batalha naquela área e com a situação mais tranquila, unidades especiais eram destacadas para desenterrar os corpos e enterrá-los em grandes cemitérios na retaguarda, sempre tomando algum cuidado para preservar a identidade de cada corpo transportado para a retaguarda. Mas essa era a situação ideal e, frequentemente, principalmente em áreas de combate muito intenso e com mudanças rápidas da linha da frente, como na frente oriental, podia não haver tempo ou mão de obra disponível para dar um tratamento minimamente digno aos soldados mortos, levando a casos frequentes de enterros em valas comuns com pouca ou nenhuma identificação individual. Agora, no século XXI, as práticas que foram adotadas nas duas guerras mundiais continuam sendo empregadas. E por isso, quando o corpo de um soldado é encontrado durante ou após uma batalha, a primeira coisa que é feita é a sua identificação. Após a identificação e a revista à procura de documentos ou mapas importantes, o corpo é retirado da região por questões sanitárias. Com essa retirada, podendo resultar no enterro imediato, caso não haja nenhuma grande instalação refrigerada. Nesse caso, o procedimento é o mesmo daquele adotado nas duas guerras mundiais, com a localização do cemitério provisório sendo indicada em um mapa e com jazigos bem visíveis e identificados. Tudo isso para garantir que, após o fim da batalha, aqueles corpos possam ser trasladados para cemitérios definitivos ou, se for o caso, repatriados para o país de origem. É importante salientar, mais uma vez, que essa é a situação ideal, o que significa que nem sempre isso é feito.
Em um cenário de combate intenso, como o que estamos vendo na Ucrânia, o máximo que um soldado pode fazer ao encontrar o corpo de outro soldado é revistá-lo à procura de documentos importantes, pegando nesse processo a sua identificação. No entanto, dada a extrema falta de mão de obra na linha da frente, tanto pelo lado ucraniano como pelo lado russo, relatos vindos da linha da frente parecem indicar que pouca atenção está sendo dada aos corpos, com fontes no local referindo à presença de sepulturas rasas com corpos de soldados totalmente sem identificação. Algumas fontes citam a presença de crematórios dedicados à tarefa de cremar os corpos de soldados russos. Mas a cremação não é um procedimento habitual, e isso, por enquanto, não passa de um boato difícil ou mesmo impossível de confirmar. A Ucrânia afirma manter grandes depósitos refrigerados com corpos de soldados russos, mas essa informação também é difícil de confirmar. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.